Um dos temas básicos da doutrina espírita é a reencarnação. Sem dúvida alguma, o conhecimento reencarnacionista nos oferece condições para definir uma série de problemas que afetam a criatura humana. O conhecimento reencarnatório é tão importante que, para quem está familiarizado com o assunto, parece algo de profundamente estranho que se possa viver sem esse conhecimento. Porque é pela reencarnação que nós temos a explicação dos porquês da vida, de onde viemos, por que estamos na Terra, para onde vamos, os enigmas do sofrimento, os problemas que enfrentamos aqui na Terra. Para quem tem o conhecimento espírita, a reencarnação é algo muito tranquilo que se impõe pela sua própria lógica. Mas é importante também nós observarmos que a reencarnação não é simplesmente uma filosofia sob o ponto de vista espírita. Ela pode ser encarada sob o ponto de vista científico. É interessante, é importante para quem não está familiarizado com esse conhecimento, que tenhamos uma base de sustentação, que as pessoas possam compreender que é possível alcançarmos evidências muito amplas a respeito da realidade da reencarnação. E é em busca dessas evidências que nós estamos conversando hoje com o nosso companheiro Dr. Hernani Guimarães Andrade, figura bastante conhecida, famosa no meio espírita, pelos seus estudos relacionados com ciência espírita. Inclusive, ele tem estudos muito amplos realizados em torno do tema reencarnação. Pesquisas mesmo têm sido levadas a efeito pelo Dr. Hernani e que evidenciam a realidade da reencarnação. Por isso nós estamos aqui para bater um papo com ele hoje, apresentando algumas das questões assim mais frequentes que são formuladas pelas pessoas que não estão familiarizadas com o conhecimento reencarnacionista. Então, o Dr. Hernani vai ser hoje o nosso mestre, vai nos oferecer algo de sua imensa cultura a respeito da reencarnação. E eu gostaria de começar, inclusive, fazendo uma pergunta extremamente simples, que me parece fundamental para quem não está familiarizado com o assunto. Hernani, o que é reencarnação? Reencarnação significa estritamente nascer de novo. Nascer de novo, começando naturalmente pela célula ovo, o zigoto, e durante todo aquele processo da evolução embriológica, atingir aquilo que nós chamamos o ser pronto, o nascituro, e mais tarde ele chegar às condições de um adulto. Nascer de novo e reencarnação é a mesma coisa. No Oriente eles usam mais a expressão renascer, renascimento, de modo que é a volta à carne. A volta à carne, daí nós usarmos reencarnação. É somente isso. Continuando então dentro do assunto, e sendo o Dr. Hernani um especialista no espiritismo científico, eu gostaria de perguntar a ele qual a visão da ciência acadêmica, da ciência desenvolvida nas universidades em relação à reencarnação. Se existem estudos, se esses estudos, e como e onde esses estudos são feitos, em que universidades são feitos? Bom, o estudo da reencarnação, e aqui entende-se esse estudo estritamente sob o ponto de vista científico. Essas tentativas de estudar a reencarnação ao estilo da ciência começou praticamente com Desrochers. Desrochers fez esse estudo de uma forma muito interessante. Ele usou a hipnose e a regressão de idade, levando alguns pacientes paulatinamente ao passado, até atingir a fase uterina e passar daí para as vidas anteriores. Esse processo não é o usado atualmente, mesmo porque ele não traz evidências indiscutíveis à questão da reencarnação. Posteriormente, outros
investigadores fizeram tentativas, inclusive tentativas estatísticas, aproveitando relatos de pessoas que diziam lembrar-se de vidas passadas. E pelo número dessas pessoas que escreveram a um jornal londrino, eles fizeram um levantamento. Se a pessoa se recorda de uma encarnação anterior, é porque ela está recordando de alguma coisa. E se todas as pessoas, ou a maioria, diz que está se recordando de vidas passadas, isso aí poderia trazer alguma evidência da reencarnação. Mais tarde, esses estudos foram tomando uma feição mais rigorosa. A recordação simplesmente de vidas passadas e o relato dessas recordações feito por pessoas que se diziam lembrando, sendo capazes de lembrar de vidas passadas, não era muito confiável, e as exigências do método científico não davam como válidos esses testemunhos. Mais tarde, na Índia, o professor Hemendra Nath Banerjee, tomando conhecimento do método dos tibetanos para escolher o seu lama, o lama-chefe, eles usavam um método muito original. Eles, quando morria um lama e eles precisavam descobrir um novo lama, eles, por processos que não estão ainda bem claros para nós, eles saíam pelo mundo à procura da reencarnação daquele lama que havia morrido, para que não houvesse um hiato na sucessão do comando do lama. Então eles saíam e levavam objetos e alguns detalhes da vida do outro lama que havia morrido e procuravam a criança. O encontro dessas crianças é um negócio um tanto misterioso, não tem uma explicação ainda muito clara. O fato é que eles procuravam e encontravam crianças que pareciam ser a reencarnação do lama que havia morrido, e apresentavam a essas crianças objetos, alguns detalhes, vamos dizer assim, algumas frases interessantes para a criança se recordar de onde teriam vindo aquelas palavras, e faziam um teste com as crianças. Quando eles encontravam um garoto que havia nascido, já estava na fase locutória, sabia falar, eles apresentavam os objetos e essa criança mostrava reconhecer esses objetos. Essas crianças se referiam, inclusive, a detalhes da vida do lama passado, davam nomes, às vezes, daqueles indivíduos que estavam ali investigando, procurando o lama, que foram conhecidos dele. Ele dava provas que conhecia aquelas pessoas. Eles então tinham isso aí como evidência segura de que aquela criança era a reencarnação do lama. Resultado: o professor Banerjee ouvia dizer sempre, contar casos na Índia de crianças que também se recordavam de encarnações anteriores e davam com precisão os detalhes dessas encarnações. Ele então aproveitou esse fato, esse fenômeno, e procurou estudar essas crianças, cujas histórias ele já tinha conhecido anteriormente, e resolveu fazer aquilo que se chama uma investigação dessas afirmações da criança. Essa investigação consistia no seguinte: primeiro, entrar em contato com a criança, ouvir a história acerca das recordações, depois levar essa criança ao lugar e à família a que ela se referia, para ver se ele reconhecia as pessoas da família. Ele obteve um sucesso extraordinário com esse tipo de pesquisa, porque na Índia a reencarnação é uma coisa muito natural. Lá na Índia, todos, aproximadamente quase todos, acreditam na reencarnação.
O resultado foi muito bom porque o professor Banerjee conseguiu levantar um número enorme de casos desse tipo, alguns mais fortes, outros menos fortes. Alguns desses casos publicados por ele, porque o professor Banerjee, ele era professor da cadeira de filosofia da Universidade de Rajasthan, na Índia, em Jaipur, na Índia, estado de Jaipur, a cidade de Rajasthan, a Universidade de Rajasthan. Então, ele publicou algumas monografias, e nessa ocasião, o professor Banerjee era membro do Instituto de Parapsicologia da Duke University, lá onde o professor Heine era o fundador e dirigiu esse trabalho. Essas monografias chamaram a atenção de um membro desse instituto, que é o professor Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, em Charlottesville, Estados Unidos. O professor Ian Stevenson era também catedrático da cadeira de Neurologia e Psiquiatria. Ele se interessou vivamente por esse fato. E foi para a Índia em 1961 para verificar, passar a limpo esses casos do professor Banerjee. Ele foi lá para verificar se realmente era aquilo. E ele ficou surpreendidíssimo, porque ele encontrou realmente crianças que se recordavam com precisão da vida passada. Daí, tanto o professor Banerjee como o professor Ian Stevenson empenharam-se numa pesquisa intensa desses casos. Infelizmente, o professor Banerjee morreu quando ele já tinha 1.200 casos colecionados. Ele morreu de um infarto agudo e ficou o professor Ian Stevenson. O professor Ian Stevenson, apoiado pelo como é que ele chama? Chester Carlson, o homem que inventou o Xerox, ele financiou todas as pesquisas do professor Ian Stevenson. E ele, apoiado por esse financiamento, ele conseguiu levantar 2.600 casos. E hoje nós temos uma pesquisa imensa. Na Índia já tem vários pesquisadores que colaboram com o professor Ian Stevenson. Hernani, uma das críticas que se faz à ideia da reencarnação diz respeito ao esquecimento do passado. As pessoas dizem, principalmente em relação ao fato de que estamos pagando dívidas relacionadas com vidas anteriores, seria importante que nós recordássemos o porquê desse pagamento e aquilo que nós fizemos de errado no passado. O fato é que os críticos da reencarnação levantam sempre essa ideia do esquecimento. Há causas físicas para esse esquecimento? Por outro lado, por que há crianças que de repente conseguem superar essas causas, esses problemas e lembram de vidas anteriores? Essa pergunta é muito boa, excelente essa pergunta, parabéns. É o seguinte, a recordação das encarnações anteriores, especialmente da anterior imediatamente, é uma questão mnemônica, uma questão de memória, e ela está mais ou menos adstrita a duas condições fundamentais, embora existam outras condições. A primeira condição fundamental é o tempo em que os fatos que ela se recorda, a criança se recorda, ou o indivíduo adulto mesmo, pode se recordar e ficar com a memória, né? Esses fatos geralmente são aqueles que estão mais próximos da época em que ele reencarnou. Isso aí implica um fato muito curioso, é que nós, quando morremos, ficamos na intermissão, quer dizer, no estado de espírito, vivendo no plano espiritual, durante um certo tempo, mas nem todos vivem exatamente o mesmo tempo. Estatísticas levantadas por nós no Instituto, baseados nas pesquisas do professor Ian Stevenson, do professor Banerjee, da Helen van Bach, que fazia a Helen van Bach
foi uma psicóloga de origem alemã, mas americana, que fez um trabalho muito interessante de pesquisa da reencarnação baseado em fatores históricos. Quer dizer, é regressão e fatores históricos, não mais a lembrança da criança. Mas ela forneceu dados importantíssimos quanto à questão da duração do tempo de intermissão. E também casos que nós estudamos no IBPP, 75 casos. E nós chegamos a uma conclusão muito interessante. Baseados numa informação de Emmanuel, através do nosso grande médium Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, nós precisamos dessa informação para saber qual era o número de entidades espirituais disponíveis que havia numa dada época desse século, parece que na década de 70 ou 80. Qual era a disponibilidade de espíritos ainda para reencarnar e compará-los com a quantidade de espíritos já reencarnados aqui. Com esses dados, nós fizemos um estudo e chegamos à conclusão de que atualmente, eu digo atualmente porque esse dado varia com o tempo, mas na época em que nós estamos, nós passamos em média 250 anos na intermissão. Isto é, quando nós morremos, nós temos pela frente agora 250 anos de vida espiritual. Isso aí é distribuído estatisticamente no que nós chamamos uma curva de Gauss, bicaudada. Isto é uma curva em que tem o máximo, que é média, a média é muito mais numerosa, e depois as pontas são casos menos numerosos. Essa média, que é a média da população mundial, é a que dá os 250 anos. Mas tem gente que fica mais tempo, fica 1.000, 1.200, por aí. E gente que fica menos tempo. Esses que ficam menos tempo, nós observamos, são aqueles que fornecem os pacientes para pesquisa em criança, para lembrança das crianças. As crianças que se recordam são aquelas que na vida anterior morreram e logo se reencarnaram. A média mundial, também uma média, são 5 anos, sendo que no máximo dá 32 anos, 35 para lembrar. E aqui no Brasil, nos nossos casos, deu 8 anos, porque nós temos um número menor, né? Mas nós podemos nos aproximar dessa média. Então é o seguinte, as crianças que se recordam são aquelas que morreram e logo reencarnaram. Então o fato ficou gravado na memória deles. A vida anterior ficou na memória. A gente lembra daquilo que é mais recente. Então elas se recordam. Algumas se recordam tanto que chega ao ponto de, se forem pessoas que morreram de desastre ou por assassinato ou qualquer coisa, com ferimentos que lhes causaram a morte, essas pessoas, esses garotos, vêm com as cicatrizes, com essas marcas de nascença. Portanto, a recordação não é só psíquica, mas como é também fisiológica. Essa é a causa dessas crianças se recordarem. Aqueles que não se recordam são aqueles que ficaram na intermissão durante muito tempo, ou a média de 250 anos. Aí dá para apagar a lembrança. Ou por outra, a criança se lembra vagamente, mas não fixa os detalhes. Essa é a razão. Isso quer dizer que a criança, então, que de repente começa a falar coisas estranhas, e aparentemente ela pode estar se reportando a uma vida anterior. A maior parte das vezes é isso que acontece. Inclusive tem alguns que brincam com os amiguinhos, né? Ele não só recorda, como às vezes alguns espíritos amigos da vida passada vêm visitá-los. E eles veem esses espíritos. As crianças têm muita facilidade. E com a complementação do processo reencarnatório, vai apagando tudo. Apaga, com o tempo. É questão mnemônica. Nós, por exemplo, já não nos recordamos do Getúlio Vargas, né, os detalhes da vida dele. Fernando, voltando ao assunto de reencarnação sobre o aspecto científico,
as pessoas, quando começam a se interessar pelo estudo da reencarnação, a primeira pergunta que se faz é esta: como se concilia a ideia de reencarnação com o aumento populacional? De onde vêm tantos espíritos para suprirem os bilhões de nascimentos a mais que se observam atualmente? Essa pergunta também é muito boa. Essa é a pergunta mais comum que existe. Essa é a pergunta mais normal. As pessoas que ou não entendem da reencarnação ou que combatem a ideia da reencarnação apegam-se muito a este fato. De fato, a população do globo sofre um aumento espantoso. É uma curva ascendente e geométrica. E o que acontece é que fica-se meio preocupado como é que aparece tanto espírito para reencarnar, tendo em vista que a evolução do homem foi uma coisa que levou muito tempo. Pelo menos aqueles antropóides que viveram no Pleistoceno inferior e que chegaram a evoluir para o Australopithecus robustos e Australopithecus africano, o Sinanthropus pequinensis, esses seres, esses antropóides, esses macacos homens, eles passaram cerca de 2 bilhões de anos para chegar ao ponto de fornecer um neandertalensis e mais tarde um Cro-Magnon, que é justamente aqueles que nós estamos aqui representando, somos de Cro-Magnon. Mas o que acontece é o seguinte, que a vida no nosso planeta, ela começou há cerca de 3 bilhões, 100 milhões de anos passados, e ela vem evoluindo em todos os sentidos, no aspecto físico e também intelectual. E ela é como uma corrida de automóveis, todos saem juntos, mas alguns vão se distanciando e ganhando a corrida e saindo mais em primeiro lugar. O que acontece é que nós chegamos em primeiro lugar. Não sei se estamos bem no primeiro lugar, mas estamos bem classificados. Mas atrás de nós vem muita gente que está evoluindo também. Os animais estão evoluindo. Nós passamos pelo reino animal todo. Pegamos um ramo que foi feliz e progrediu. Mas há muito espírito ainda desencarnado que ainda não se reencarnou. E aqui na Terra há até perigo de superpopulação, se condições talvez desconhecidas nossas e eventuais não cessarem ou não impedir o aumento excessivo da população, porque mais ou menos na década de 80, Emmanuel avisou que havia cerca de 20 bilhões de espíritos desencarnados naquela ocasião. Essa gente estava preparada para nascer, está ainda nos esperando, está na fila, de modo que não falta espírito. Ainda tem mais outra coisa, nós sabemos por informações não oficiais, mas são também informações de certo valor. Nós não podemos desprezar as coisas porque a ciência diz que não acredita, os cientistas dizem que não acredita. Opinião não é evidência científica. Então o que acontece é o seguinte, deve ter havido imigrações de espíritos de planetas semelhantes à Terra, alhures da nossa galáxia, no nosso universo, para a Terra, trazidos para cá. Há muita evidência disso também. Há muita evidência. Aqueles que não sabem disso, leiam um livro do comandante Armonde, lá da Federação Espírita de São Paulo, Os Exilados da Capela. E ele lá conta a história muito bem contadinha, com bastante verossimilhança. E não é só ele, não. Zacarias Sitchin, que ele é um russo, é um indivíduo muito culto. Ele conhece várias línguas mortas. Ele é um homem extraordinariamente conhecedor de história. E o Sitchin, o Zacarias Sitchin, ele dá assistência à NASA nos Estados Unidos, porque eles estão interessados
em investigar a existência de civilizações, vamos dizer, humanoides ou então inteligentes e alhures em outros sistemas planetários. É o célebre programa 7, que estão gastando milhões de dólares nesse programa. São telescópios, não só ópticos, como também de radiotelescópios, né? Radiotelescópios que estão vasculhando as profundezas do universo em busca de vida inteligente, que chegue de lá alguma coisa que possa ser interpretada como mensagem de alguém inteligente, de algum povo inteligente. Então, tem mais essa também, as imigrações planetárias. Hernani, pesquisadores que negam a possibilidade da reencarnação dizem que a regressão de memória induzida por hipnose leva a fantasias do inconsciente e que não tem nenhum valor para a comprovação da reencarnação, até porque, se o paciente for induzido aí para o futuro, vai emergir também uma personalidade. Então, para o pesquisador, isso não passaria de fantasia do inconsciente. E daí, como é que fica a ideia da reencarnação? É interessante. Eu acho muita graça nessas afirmativas dos negativistas, né? Os negativistas, eles se apegam a uma série de, vamos dizer assim, fundamentos puramente teóricos e, vamos dizer, é uma espécie de achismo, né? Achismo, acho que os pacientes estão sonhando ou estão delirando. Isso aí é fantasia do inconsciente. Eles afirmam essas coisas como se fossem perfeitamente sustentadas por evidências experimentais e científicas. Não tem nada de científico, nada de evidente nessas afirmações. É também imaginação deles. Imaginação por imaginação. Melhor ficar com a nossa, que tem evidências de que a reencarnação é um fato, né? E depois eu vou falar sobre essas evidências. É pura imaginação contra imaginação. Por outro lado, ainda em relação ao assunto, há a questão do esquecimento do passado, que, segundo nós aprendemos no Espiritismo, o esquecimento do passado trabalharia a nosso favor, no sentido de podermos viver de uma forma até mais equilibrada e tranquila, de maneira que não tivéssemos essa pressão daquilo que fizemos de errado no passado. Por que então, se o esquecimento funciona em nosso benefício, há casos de reminiscência espontânea ou induzida de vidas anteriores? Bom, essas eu já expliquei aqui, que é questão de tempo, né? É questão de tempo. Há também um outro fator, é aquilo que nós chamamos o trauma. O trauma. Ou então a experiência traumática. Por exemplo, nós podemos não nos recordar de fatos acontecidos, por exemplo, há 10, 20, 30 anos, ou então bem antes, né? Mas nós podemos recordar-nos de uma experiência muito traumática que ocorreu no tempo de criança. Então essas coisas calam fundo, essas grudam na pessoa, ela não se esquece. Então nós podemos nos esquecer de muitos detalhes de vidas passadas, e há um detalhe, esse foi traumático, esse não sai da nossa mente. Eu estou de acordo com o que o Espiritismo fala, ajuda mesmo, esse esquecimento do passado ajuda mesmo, é uma espécie de um benefício que a própria natureza nos proporciona. E se nós nos esquecêssemos dos fatos, não é só de vidas longas, passadas, o de ontem nós já esquecemos para poder o de hoje ser trabalhado. Isso é uma função muito importante da mente, né? Mas, voltando a essa questão do traumatismo, as pessoas se esquecem realmente do passado, mesmo aquelas que ficaram muito tempo na intermissão. Mas os fatos muito traumáticos provocam nelas uma recordação inconsciente, que aparece, que aflora no consciente em forma de neuroses, psicoses, medos, fobias e uma série de manifestações psicopatológicas, inclusive doenças psicossomáticas. O que acontece é que esses fatos são muito traumáticos e continuam perturbando a pessoa, não como recordação, vamos dizer, verbal,
ou vamos dizer assim, recordação pictórica, ver as imagens e tudo, né? Mas como uma recordação inconsciente, um mal-estar que ela sofreu naquele tempo. Imagina um indivíduo que foi queimado vivo na Inquisição. Isso aí deve ser um trauma terrível. Deve ter ficado na pessoa aquilo perturbando. Enquanto aquilo não foi totalmente esquecido, deve ter perturbado muito. Mas é exatamente isso que tem ajudado a terapia de vidas passadas. São esses fatos que a pessoa recorda, não assim, espontaneamente, mas através das suas neuroses, das suas psicoses, das suas doenças psicossomáticas, né? Isso aí que é um material para a terapia de vidas passadas. Fernando, voltando então à questão científica e repetindo até as suas palavras aí, que a ciência busca nos fatos a verdade, como que são feitas as pesquisas de reencarnação em laboratório? Em laboratório. Essa realmente é uma pergunta difícil para responder, né? Atualmente, eu peço desculpa para ser tão faltar com a modéstia, né? Nós estamos tentando essa pesquisa. Ela parte de uma hipótese de trabalho. Essa hipótese de trabalho, naturalmente, ela pode, é evidente, é legal a gente ter uma hipótese de trabalho, senão não se pode fazer uma investigação. Essa hipótese de trabalho, uma parte dela é de que nós reencarnamos, ou melhor, nosso espírito, ao reencarnar, ele funciona como um modelo organizador biológico do ovo, seguindo para o embrião nas suas sucessivas multiplicações mitóticas. Então o espírito é o orientador morfológico do desenvolvimento dessas células. Isso é um clone que vai desenvolver debaixo da orientação de um modelo organizador biológico. Essa é a hipótese de trabalho. Se o espírito realmente tem essa função na reencarnação, ele deve ter um meio de ligar-se à nossa matéria. Nós temos uma informação que eu considero muito valiosa e que é apoiada pela lógica. Uma informação que os espíritos deram a Allan Kardec quando ele perguntou se os espíritos eram imateriais. E os informantes dele, quer dizer, o chamado espírito de verdade, esses espíritos informantes disseram a ele: olha, imaterial propriamente não é, porque tudo que existe deve ter uma realidade, portanto é um tipo de matéria. O espírito também é matéria, mas é uma matéria tão quintessenciada que ela não consegue ser tocada, não consegue ser atingida por vocês. Naquele tempo, naturalmente, a linguagem era de acordo com a situação intelectual e mesmo as crenças, né? Mas o espírito existindo, como ele é alguma coisa, ele é matéria, uma matéria quintessenciada. Então nós partimos desses pressupostos para uma hipótese de trabalho. Existe a reencarnação. Nós admitimos como já existindo evidências que apoiam a reencarnação. Ao mesmo tempo tem essas informações, que o espírito é uma forma de matéria. E como há uma espécie de organização biológica em todo ser vivo, a gente nota que é uma organização biológica crescente. Essa organização crescente pressupõe a necessidade de existir um organizador, porque a matéria abandonada a si própria, ela tende a se desorganizar, não organizar. Ela tende à entropia, segundo o princípio da termodinâmica, da lei de Carnot-Clausius. Olha, o que acontece? Se o espírito age como um organizador, se ele acompanha a evolução do embrião para levá-lo à forma final, que é justamente o encarnado, deve existir alguma coisa que liga esse espírito a essa matéria, um campo. Ele não cola que nem com uma arábica, deve ser um campo.
Esse campo deve existir na natureza e deve ser acessível, por que não? Se nós estamos vendo um ser crescer, ele aumenta, ele vai tomando forma, alguma coisa está atuando. Rupert Sheldrake, um naturalista inglês, lançou um livro intitulado, o primeiro livro dele, New Science of Life. E depois, posteriormente, vários outros livros. E ele hipotetizou também a existência de um campo, ao qual ele deu o nome de campo morfogenético. Anteriormente a ele, outras pessoas também pensaram. Por exemplo, Weiss, vamos dizer, tem uns 10 ou 12 pensadores que hipotetizaram. E entre eles tem o Harold Saxe Burr. Harold Saxe Burr fez umas experiências muito interessantes. Ele procurou pesquisar em torno das sementes, dos ovos, dos seres vivos, dos tecidos, se existiria algum campo. E ele descobriu que há um campo eletrodinâmico em torno dos seres vivos. E o mais estranho é que alguns seres muito pequenos, como por exemplo o ouriço do mar, as salamandrazinhas, elas possuem esse campo, e esse campo é detectável, mesmo que elas estejam dentro de água salina, água do mar. O ouriço do mar, por exemplo, embora seja o eletrólito que fecha o circuito, esse campo aparece. É uma coisa muito estranha. Harold Saxe Burr chegou à conclusão, juntamente com Ravitz, um outro assistente dele, de que em todo ser vivo é rodeado por um campo eletrodinâmico. E esse campo, segundo a Harold Saxe Burr, deve ser um campo que orienta o crescimento e o desenvolvimento da vida. Essas também são experiências de laboratório, mas nós resolvemos ver se esse campo realmente existe. E nós partimos de um fato muito bem evidenciado pela turma de Gerenx e Barnotti, em Illinois, nos Estados Unidos, na Escola de Farmacologia e Medicina. Eles fizeram experiências de desenvolvimento de pequenos animais em campos magnéticos comuns, estáticos, de alta coercitividade, ou muito intensos, melhor, muito intensos. E descobriram que esses campos magnéticos muito intensos, provocados por eletromagnetos muito poderosos, provocavam uma modificação no desenvolvimento dos seres vivos. Por exemplo, ratinhas, prenhes, colocados nesse campo, o embrião não só não se desenvolvia, como era reabsorvido. Era uma espécie contrária da vida. Fizeram experiências também com vários casais de ratinhos criados nesses campos, e eles, em vez de desenvolverem, eles retroagiram. Tumores implantados, neoplasias implantadas em rato, voltaram para trás. Conclusão: o campo magnético muito intenso, ele contraria a vida. Ele faz a vida voltar para trás. Várias funções biológicas desaparecem e são inibidas por esse campo magnético muito forte. Nós partimos desse princípio também e pensamos o seguinte: se nós provocarmos o contrário do campo do unidirecional magnético, isto é, polo norte, polo sul, se nós usarmos um campo que, em vez de ser atrativo, ele é repulsivo, isto é, pondo dois polos de mesmo nome frente a frente, essa repulsão, será que não faz o contrário? Ativa a vida. Se ela fizer o contrário e ativar a vida, é sinal que nós, por esse processo, estamos criando um campo favorável biomagnético. Para ser favorável ao biomagnético, deve ser o campo biomagnético. E sendo o campo biomagnético, é o campo que liga o espírito à matéria. E sendo o campo que liga o espírito à matéria, é aquele campo que que torna possível a reencarnação. Portanto, é uma pesquisa da reencarnação em laboratório. Eu falei muito depressa, mas
dá para pegar, né? Uma pergunta um pouco mais amena. Fala-se muito na atualidade a respeito da TVP, Terapia das Vivências Passadas. Inclusive, nós sabemos que muitos psicólogos hoje estão enfronhados, fazem cursos até, e psicanalistas, e sabemos de excelentes resultados também no tratamento, principalmente de problemas traumáticos. Mas, por outro lado, no meio espírita, há companheiros que acham que não se deve mexer com o passado das pessoas e o esquecimento funciona em nosso benefício. Então, não é interessante estarmos pesquisando. O que você acha dessas ideias e o que você acha a respeito da TVP? Bom, das ideias dos nossos companheiros, eu acho que são respeitáveis. Toda ideia é respeitável. Ideia é companheiro de filho, esposa, gente da família, né? Todos nós temos e achamos que são muito bons. E não admitimos críticas a esses membros da família. Mas o que existe é o seguinte: é o caso da gente então indagar o seguinte: será que a terapia de vidas passadas realmente está produzindo resultados positivos? Está aliviando problemas psíquicos? Está melhorando a vida dos outros? E isso nós temos bastante testemunho a favor. Isso quer dizer que ela não faz mal, ela não prejudica. Agora, por outro lado, há pessoas que vão fazer terapia de vidas passadas e não tem sucesso nenhum. Isso porque, geralmente, essas pessoas não estão fazendo o tratamento correto, certo? Eu, por exemplo, se eu tiver uma gripe, não adianta eu comprar na farmácia remédio para calo do dedão do pé. Se eu quiser curar uma gripe botando um remédio para curar o calo do dedão do pé, essa gripe não sara, ou por outra, ela sara por si. Tem pessoas que acham que a terapia de vidas passadas é uma panaceia, serve para todos os casos de perturbação psicológica, psíquica. Ora, as psicopatologias são muito variadas. Quem conhece psicologia sabe que isso é uma variedade tremenda. E isso é companheiro de calçado, cada pé com seu número. Se eu puser o pé 44 num sapato 32, não faz, não aperta, né? Se eu puser um pé 32 com um sapato 44, você não anda direito, né? Então, há pessoas que fazem a terapia, indistintamente a terapia de vidas passadas. Mesmo psicólogos que se especializam em terapia e não tendo ou bom senso ou uma questão de ética também, que influi muito, e qualquer paciente que aparece, ele aplica a terapia de vidas passadas. Esse não obtém resultado. E às vezes até a indicação é feita vamos dizer assim, com correção, com honestidade, mas não é certo. Às vezes o indivíduo não tem o trauma do passado. Então a questão da terapia de vidas passadas exige da parte do terapeuta um conhecimento profundo do assunto e também uma anamnese muito bem feita e uma pesquisa para ver se realmente aquele método da terapia de vidas passadas serve para o doente. Às vezes ele está com uma doença puramente física, né? Então é isso que acontece. Funcionaria mais em relação a problemas traumáticos. Como? Funcionaria mais em relação a problemas traumáticos do paciente? Seria aproximadamente isso. Quer dizer, aquilo foi um trauma realmente do passado e que está influindo no presente, aí ela funciona e bem funcionava. Quando o Dr. Ney Preto Pérez e a doutora Maria Júlia Pérez encontraram nos Estados Unidos essa terapia em desenvolvimento, eles trouxeram um dos grandes técnicos disso lá dos Estados Unidos, trouxeram para São Paulo, para ele fazer o que nós chamamos um workshop e passar para os psicólogos e médicos a técnica da regressão, para terapia de vidas passadas. E o que aconteceu é que muitas pessoas se apresentaram para testar, para experimentar a terapia. E a doutora Maria Júlia contou-me que uma moça
que tinha sempre ataques de asma, sufocação, asma. Ela às vezes aumentava aquele estado de sufocação. À noite ela acordava sufocada. E eles atribuíam aquilo fosse uma questão de um surto asmático, uma questão de alergia, né? E quando o professor Netterton estava fazendo as demonstrações, essa moça se apresentou com um paciente. Ele examinou-a e chegou à conclusão que era um caso para terapia de vidas passadas. Ele fazia primeiro a anamnese, fazia o estudo direito da pessoa, via se ela tinha tomado tais providências. Às vezes são providências clínicas comuns, tratamento puramente, vamos dizer, corporal, né? Essa moça tinha todas as características de uma boa paciente. Então ela submeteu-a na frente de todos os que estavam ali assistindo, psicólogos, médicos. Ele submeteu-a a uma regressão e foi regredindo. Houve um momento em que ela se via num lugar, um patíbulo, e ela era um indivíduo que ia ser enforcado. Ela disse: eu estou num patíbulo, eu estou prestes a ser enforcada. Daí a momentos ela disse assim: vamos me enforcar. Aí ela teve a crise asmática, a falta de ar, e se debateu. E em torno do pescoço dela surgiu um vergão vermelho, como se fosse o efeito de uma corda que foi puxada e enforcando-a. Ela teve aquela crise e teve a catarse. A catarse é o seguinte: quando o foco traumático vem à tona do consciente, ele cessa de provocar aqueles sintomas em troca da lembrança do fato. E ela, quando voltou, ela melhorou daquela crise, e depois ela sarou definitivamente. Quer dizer que funcionou, né? Fernando, com relação às minhas perguntas até agora foram no campo científico. Agora vamos mudar o braço da viola, como se diz. Nós sabemos que a teologia cristã, ela se baseou, né, nos filósofos gregos, e que até em torno do ano 500 ela era baseada principalmente em Sócrates e Platão, cujos os trabalhos de Sócrates descritos por Platão e o próprio pensamento do Platão eram claramente reencarnacionistas. Depois do ano 500, nós sabemos que os teólogos, a teologia foi buscar o seu embasamento em Aristóteles, cuja maior parte do trabalho, ou grande parte do trabalho, desapareceu ao longo dos séculos. E nesses trabalhos de Aristóteles não é citado a reencarnação. Então, como que seria então o cristianismo? Nós poderíamos dizer que o cristianismo, no seu início, era reencarnacionista, e que fatos ocorreram para que isso mudasse, ou que hipóteses nós temos para explicar esses fatos? Bom, vamos pegar pelo cristianismo, né? Se você quiser, ou você prefere a linha Aristóteles e Igreja? Porque o cristianismo veio de Cristo, depois houve aquela vamos dizer, aquele encontro, né, da filosofia platônica e aristotélica e tal, com os cristãos, e deu origem ao catolicismo, né? Formou essa espécie de união, né? Exatamente. Agora, então, e originalmente os cristãos eram reencarnacionistas. Tanto é que no Evangelho, eu não tenho aqui de memória, mas pode citar-se vários trechos do Evangelho e também da Bíblia, porque os judeus, ou melhor, naquele tempo seriam os hebreus. Os hebreus eram reencarnacionistas. Mesmo os livros dos judeus, como a Cabala, é reencarnacionista. Eles acreditam na reencarnação. No tempo de Jesus, os judeus acreditavam, tanto é que eles acreditavam, ainda os primeiros discípulos de Jesus perguntavam para ele se ele era o Elias que havia de vir. Quer dizer, que eles sabiam que a pessoa ia reencarnar. O profeta
Elias era muito esperado naquele tempo para reencarnar. Sinal de que eles acreditavam na reencarnação. Isso não tem dúvida. E além disso, ele falou ainda na sua resposta que ele já tinha vindo. Eles entenderam que era João Batista. Que era João Batista. Tem mais essa, né? Eles perguntaram acerca daquele cego de nascença, né? Quem é que tinha pecado? Se era ele ou os pais deles, né? Ele disse, não foi nem os pais nem ele, é um caso fisiológico. Como acontece agora, né? Pergunta, isso é de reencarnação? Não. Você deixou de tomar remédio, é melhor. Às vezes eles confundem uma coisa com a outra. Naquele tempo eles acreditavam que tudo era reencarnação, mas não era, né? O caso do cego, não. E os discípulos de Jesus eram reencarnacionistas. Os primeiros pais da Igreja Católica, São Clemente de Alexandria, São Jerônimo, Orígenes, né? São Paulo, eram todos reencarnacionistas. Daí é que deu aquela briga danada, que foi justamente o concílio de Constantinopla, né? De Constantinopla, concílio 1 e 2. Esses concílios que foram convocados por um imperador, né? Justiniano I, eles não foram convocados, era um concílio episcopal, portanto era um sínodo. Não era então um concílio ecumênico de todos isso, era regional. Era ecumênico, mas não era eclesiástico, quer dizer, não foi o Papa que convocou e, portanto, ele não tinha força na igreja de lei. E, além de tudo, ele foi convocado para combater a heresia de Orígenes. Eles tinham implicância com Orígenes. Orígenes estava já há muito tempo sendo mal aceito entre os bispos, né? Por causa da teoria da pré-existência. A pré-existência implica reencarnação. Portanto, eles acreditavam na reencarnação. E Orígenes era baseado em Platão, no platonismo e no neoplatonismo também, né? Eu acredito que o Aristóteles também fosse reencarnacionista. Os pais da igreja eram reencarnacionistas e eram aristotélicos, né? E o Aristóteles, inclusive, talvez até isso justifique o desaparecimento do seu trabalho. Como um autor de um livro sobre reencarnação, ele citou que uma hipótese do desaparecimento desse trabalho de Aristóteles seria um tipo de queima de arquivo, exatamente a parte que Aristóteles falaria em reencarnação. Quer dizer, são conjecturas, são hipóteses, assim, não tem assim um embasamento talvez assim com documentação histórica, mas de qualquer maneira vale como um incentivo à pesquisa nesses documentos, né? É provável que eles tenham mesmo deixado de lado a reencarnação por parte de Aristóteles, porque devido a esse concílio lá de Constantinopla, na igreja ficou banida a ideia da pré-existência. Olha, não sendo aceita a pré-existência, a reencarnação era uma pré-existência. E ainda existe mais uma coisa ainda um pouco mais, vamos dizer assim, essa a gente não sabe se é fofoca ou se é verdade, né? Dizem que a Teodora, a esposa do Justiniano, ela era uma mulher que foi retirada do prostíbulo por ele. E ela tinha mais cerca de umas 500 coleguinhas ainda, né? Havia muita prostituição naquele tempo. E essas colegas comentavam muito e se jactavam de ter sido colegas da Teodora, ou vice-versa, né? Elas achavam que a Teodora estava lá em cima e, portanto, elas estavam engrandecidas. Era a primeira dama, né, do Império. E a Teodora mandou matar todas as prostitutas. E tomou uma birra danada dessa ideia da reencarnação, porque lá em Constantinopla eram reencarnacionistas. A ideia da reencarnação no Ocidente veio através de Pitágoras e Ferecides, vamos dizer, mestre de Pitágoras e mais tarde discípulo dele. Então, o que acontece? Acontece que isso também calou fundo e foi talvez um dos motivos para que houvesse vamos dizer, esse alijamento da reencarnação. Eu detestar a reencarnação por causa disso. Mas a reencarnação não é objeto de um concílio eclesiástico e nem foi diretamente combatida. Não houve nenhum concílio que combatesse a reencarnação.
sim a heresia de Orígenes, né? Mas a igreja tomou isso e segurou. Percebe-se claramente que a primitiva comunidade cristã era reencarnacionista. E o que me parece que aconteceu, Hernani, é que, como a igreja seguiu aquela ideia de fora da igreja não há salvação, né? Quer dizer, a salvação passava a depender da iniciativa da igreja, dos seus sacramentos e tudo mais. E o conceito reencarnacionista, ele é de salvação pelo esforço individual, né? Não depende de ninguém, depende do esforço do indivíduo. Então contrariava os interesses da igreja, né? Tinha que ser suprimida mesmo, né? Então, acabou. Eu penso que isso, tanto é que os primeiros pais da igreja eram reencarnacionistas, São Jerônimo, né? São Clemente de Alexandria, o próprio, vamos dizer assim, o próprio Santo Agostinho. Santo Agostinho era reencarnacionista. E o que eu acho muito interessante é que nós temos hoje, quem lê o Novo Testamento, procurando prestar atenção e observando, verifica que há muitas passagens onde a reencarnação aparece claramente, né? Nas referências de Jesus a João Batista, no diálogo com Nicodemos. E o que a gente vê é que quando foi feita a Vulgata Latina, a tradução do grego para o latim, dando origem à versão da igreja para a Bíblia, São Jerônimo era reencarnacionista, né? Então ele não mexeu naqueles textos que falavam de reencarnação. Quando veio essa reviravolta na igreja para eliminar a ideia da reencarnação, os textos já eram definitivos, não dá para mexer mais, né? Então a gente vê essa curiosidade hoje, que a igreja nega a reencarnação, só que a reencarnação está nos evangelhos, né? Mas, Hernani, eu gostaria de falar de um outro assunto que me parece muito importante, é muito debatido atualmente, a questão do homossexualismo, né? A gente vê que é uma questão hoje em evidência, fala-se muito a respeito do assunto, até assim uma certa liberação do homossexualismo, né? O pessoal está uma tendência para achar que é uma coisa natural, consagrando até o casamento entre homossexuais, né? Agora, você acha que tem alguma relação o homossexualismo com a reencarnação? Eu acho que tem. Essa questão da lembrança reencarnatória depender de dois fatores, né? O primeiro fator, tempo de intermissão. E o outro fator, aquilo que nós chamaríamos de a causa traumática, ou então o fato muito assim, vamos dizer, que gravou muito, né? Um fato muito sério, muito forte, que grava. Olha, a sexualidade é uma das coisas que são mais assim, predominantes nas criaturas humanas. O tipo de sexualidade é uma coisa que imprime muito caráter, imprime muitas marcas. E se o indivíduo reencarna, desencarna e reencarna muito depressa, muito perto do nascimento em outro sexo, é evidente que ele vai trazer as características do sexo da vida anterior. E pode ocorrer também que o indivíduo tenha tido várias encarnações num dado sexo e depois ele muda de sexo com um período de intermissão muito pequeno, portanto fica a lembrança. Isso aí pode acarretar inclusive um transexualismo. É preciso levar em consideração que o sexo é uma coisa muito importante, e se não houver tempo suficiente para eliminar a recordação do outro sexo, caso ele tenha sido, ele tem que trazer aquelas características, ou traz essas características em forma de modo de se apresentar, pessoa mais delicada. Suponhamos que um homem tenha tido várias encarnações como mulher, depois nasce homem. Ainda que ele tenha um período de intermissão relativamente grande, ele traz as características femininas. O indivíduo é mais dado, mais delicado, ele gosta mais de trabalhos que pendem para feminino, gosta de ser alfaiate, costureiro, ou então, vamos dizer assim, cozinheiro, etc. A menos que não seja imposto pela vida, né? Como um fato, para ganhar a vida ele precisa dessas profissões. Mas eu digo, no caso comum da escolha livre, ele vai tender para as coisas delicadas. Uma mulher que foi homem em 2, 3 encarnações, ou morreu homem
e renasceu logo em seguida como mulher, ela traz características de masculinidade. O Ian Stevenson mesmo tem um caso da Swarnalata. Swarnalata é uma indiana, ela é a reencarnação de um garoto. Esse garoto morreu, logo reencarnou-se como garota. Ela, inclusive, na puberdade, ela tinha buço. Nós temos um caso, que é o caso que nós estudamos não foi em Marília, em Penápolis. Eu dou com Penápolis, uma cidade é outra, Marília, né? É uma garota que é a reencarnação do tio dela. Ele morreu, daí um pouco mais de 5 ou 6 anos, ele reencarnou. Ele já era alfaiate, já era um rapaz delicado e tudo. Mas ele suicidou-se e depois de uns 5 ou 6 anos ele nasceu como filho da irmã dele. Foi uma garota, nasceu uma menina. Ela é uma menina, ela é feminina, assim, o tipo, mas a gente vê traços masculinos dela. E não só isso, como comportamento masculino na meninice dela. Quando era menina, ela pulava muro, andava empanada com a molecada toda. Ela brincava com os meninos. Estilingue, subir árvore, pular muro, fazer essas coisas. Era levada da breca. Mesmo depois de mocinha, já na puberdade e na adolescência, ela não usava joia, não gostava de se pintar nem nada. Mas ela era feminina, a educação, né? A educação influi muito, né, no comportamento posterior. Eu acho que o caso do homossexualismo está intimamente ligado à questão reencarnatória. E isso aí vai ser agora com os trabalhos do professor Ian Stevenson. Isso aí depois nós vamos falar nisso, isso é muito importante. Vão aparecer muitas modificações na maneira de conceituar certos fatos, não só fisiológicos, como também biológicos, no sentido da hereditariedade, por exemplo, como também por exemplo, o homossexualismo, que vai mudar muito. Nós vamos estar nas vésperas dessa mudança. Tem influência, sim. As pessoas que começam a se interessar pela reencarnação e já têm uma cultura religiosa, nas igrejas que poderíamos dizer tradicionais cristãs, elas sempre fazem esse tipo de pergunta, né? Que é: qual a diferença entre reencarnação e ressurreição dos mortos? Essa pergunta é muito interessante. Muita gente faz confusão. Isso porque, especialmente os evangélicos, eles acham que a ressurreição vai dar-se no final dos tempos. No Vale do Josafá, a turma toda vai ressurgir, né? Eu não sei como é que vai botar tanta gente no Vale do Josafá, né? Eu acho que não vai caber no mundo, né? Mas a diferença para nós é simples, né? Mas para eles não aparece tão simples assim. É que reencarnação, como nós falamos aqui, é renascer, nascer de novo. A pessoa começa a vida com o ovo, o zigoto, embrião, etc., toda aquela sucessão embrionária e também fetal que precede o nascimento do indivíduo e depois continua, né? Então ele começa de novo na reencarnação. E na ressurreição, o indivíduo volta à vida quando já foi dado a ele o atestado de morte clínica, por exemplo, né? Ou no caso do Lázaro, por exemplo, foi uma ressurreição. Agora, hoje em dia presencia-se muita ressurreição em mesa cirúrgica. Traumatismos violentos, o sujeito tem uma parada cardíaca, através de massagem torácica, choque torácico, injeção direta de adrenalina no coração, faz o indivíduo voltar. E isso está dando um contingente enorme de evidências da sobrevivência. Tá ótimo isso. Continuem sempre assim. Vai ser uma maravilha, porque dá os casos de EQM, experiência de quase morte, em que o indivíduo conta o que viu do lado de lá depois de morto. Ele morreu, viu o que tinha lá, depois ele volta, porque a turma bombeia e faz ele ressurgir, ressuscitar, e ele conta o que viu do lado de lá. É completamente diferente de reencarnar, né?
É um ressurgir, ressurreição. E hoje nós temos muito caso de ressurreição. É uma beleza. E as experiências de quase morte estão preocupando seriamente os cientistas. A turma está de olho nisso aí. Nós poderíamos até dizer que a reencarnação seria um fato biológico, ou será um fato biológico dentro de poucos anos, segundo uma previsão feita pelo senhor assim, nos seus seminários. Perfeitamente. Com o último trabalho do Dr. Ian Stevenson, esse livro que ele soltou agora em 1997, portanto há 3 anos, esse livro tem o título Reincarnation and Biology. São 2 livros, um falando em marcas de nascença que causaram a morte do indivíduo, e o outro falando nos defeitos de nascença que o indivíduo tinha e que aparece na encarnação sucessiva. Dr. Ian Stevenson fez um trabalho rigorosíssimo e ele guardou esses casos para o fim. Essa é a atacada final, né? É o que chama-se o tiro de misericórdia no materialismo. São 2.300 páginas. 2.300 páginas de documentário favorável à reencarnação e a esses fatos, de que o indivíduo pode, inclusive, herdar, vamos dizer, espiritualmente, os defeitos da outra personalidade que ele animou. Então, isso é uma coisa que leva a reflexões profundas. E outra coisa, o terceiro livro dele, que tem o seguinte título: Where Reincarnation and Biology Intersects, onde a reencarnação e a biologia se encontram, se cruzam. Este é um comentário dos 2 volumes do primeiro trabalho. Esse é definitivo. Esse aí costura o indivíduo, um mata, outro costura. Poderia dizer que seria o último prego no caixão do materialismo, né? E eu digo mais, eu prevejo que daqui 10 anos, no máximo 15, eu estou dando uma colher de chá na bucha porque é muito recalcitrante, né? No máximo 10 a 15 anos, a reencarnação será aceita como lei biológica pela ciência oficial, né? Porque a ciência oficial é a que está comandando, mas ela existe, embora não seja oficial, porque até agora toda essa pesquisa não tem sido aprovada oficialmente, mas ela está aí funcionando, está abalando, está perturbando os materialistas. Mas não há um problema aí em relação ao assunto, Hernani, considerando-se de que a reencarnação não pode ser provada em laboratório, né? Para a ciência isso daí não fica meio complicado, não? Basear-se apenas em evidências? Bom, você não pode provar em laboratório o funcionamento de um cometa, quando ele aparece, quando ele não aparece. Você não pode botar em laboratório aquilo que você chamaria as leis universais, né, que estão aí por fora. Você vai acabar levantando observações astronômicas, né? Hoje você está vendo quanto corpo celeste está aparecendo, inclusive estão fazendo pesquisa de buracos negros, né? Você não pode botar em laboratório, mas eles existem e não há necessidade de provar. É uma evidência definitiva. Prova, você sabe, né? Prova não significa, não é conceito de verdade, né? Conceito da verdade é evidência do fato, né? A evidência do fato que é o conceito de verdade. O Hernani, falando em evidências, inclusive eu li alguma coisa do Dr. Ian Stevenson sobre marcas de nascença. Tem algumas marcas que aparecem nas pessoas, tem relação com a reencarnação, né? Sim. Marcas podem ser provocadas por ferimentos, causa mortes ou perto da morte, e também as marcas de nascença de defeitos que a pessoa tinha, doenças às vezes que ela teve e deixou defeitos. A pessoa pode, na reencarnação, herdar aqueles sinais. Não é herança, vamos dizer assim, biológica, não é herança biológica, genética, é uma herança psicológica, é uma herança
da vida anterior. O espírito traz essa herança. O negócio é batata, 100%. São 300 e tantos casos que ele tem, documentadíssimos. Com fotografias? Com tudo. E você teve a oportunidade de pesquisar algum caso com marca de nascença? Já, eu tive. É o caso Patrícia, que está naquele meu livro, Reencarnação no Brasil. É aquele caso muito interessante. É uma garota que morreu com um tiro dado por um soldado, atingiu abaixo da mama esquerda e saiu à altura do rim. As marcas são perfeitamente visíveis, né? A da frente é perfuro contuso e a da parte onde está a altura, o nível do rim, é emergente. Ela tem uma saliência, né? E essa garota, ela tinha um verdadeiro horror de carabina, de soldado, de tudo, né? E ela se lembrava nitidamente que havia sido morta por um tiro. Ela viveu em Vichy, na França, e renasceu em Araraquara. Eu a conheço pessoalmente e a família toda eu conheço. Já que o senhor está nesse assunto, eu podia complementar ainda essa pergunta aí. Nós vemos que na literatura do Ian Stevenson, do Banerjee e nos livros do senhor sobre reencarnação, que se fala em casos resolvidos e casos não resolvidos de reencarnação. Então, o que seriam casos resolvidos e casos não resolvidos? Bom, o caso não resolvido é aquele que nós não conhecemos a personalidade anterior. Esse é o não resolvido. Então, a gente levanta o caso. Existem casos não resolvidos que são muito válidos como evidência de reencarnação, porque a paciente ou o paciente relata fatos de vida anterior que de forma alguma ele poderia ter sido informado. Era uma criança, afinal de contas. Eu tenho um caso desse tipo não resolvido que é de uma força de evidência tremenda. É o caso de Simone e Angelina. A menina com 4 anos de idade, antes disso, ela quando tinha 1 ano e 2 meses, ela falava palavras em italiano não aprendidas. E a família não era italiana. Ela não aprendeu essas palavras. E as aplicava corretamente. Depois que ela ficou maiorzinha, ela continuou falando palavras em italiano. A mãe um dia estava botando alvejante na roupa, e ela devia ter uns 5 anos, ela estava vendo a mãe pôr para lavar a roupa, e ela perguntou, é para ficar mais lúcido? Pronúncia italiana. Ela estava com 1 ano e meio, ela falou de manhã quando ela acordou, a mãe foi brincar com ela assim, mamina, eu estou felice. Oi, eu estou felice. E a mãe ficou muito admirada, e quando a lavadeira veio em casa, a dona Tessari Fileto, ela veio, ela disse, imagina, dona Fileto, essa garota aqui falou umas palavras de italiano e contou para ela. E aqui em casa ninguém fala italiano, nós não somos italianos. Quando ela falou assim, a menina estava no berço, disse, mas eu parlo. Falou com ela. E assim por diante. O negócio é prestar atenção no que diz a criançada, então. Como? Prestar atenção no que as crianças dizem. Outra coisa. Ela contou, entre os fatos que ela relatou, que um garoto olha só, Salvatório era o asilo, Salvatório, eu já tinha italiano, tudo italiano. O garoto encontrou uma espécie de caneta na rua, um objeto com uma caneta tinteiro, com isso aqui, uma caneta, e levou-a para Afonso Dinari, que tomava conta das crianças no Salvatório. A Dinari foi destampar a caneta, ela explodiu. Eram engenhos explosivos que foram espalhados em Roma para aterrorizar a população. E ninguém, aqui em São Paulo eu mesmo não sabia, eu sou engenheiro e muito bem informado, eu não sabia que tinha isso. Então fui procurar um engenheiro italiano, meu conhecido, e perguntei para ele, escuta, lá em Roma, como é que é esse negócio? Roma é uma cidade aberta, ela foi bombardeada, ele falou assim, foi na zona ferroviária. Ela falava exatamente isso, que Roma tinha sido bombardeada. Eu ficava admirado, eu estava estudando o caso, eu falei, isso aí a menina está inventando. Não era.
depois que ele explicou tudo isso, eu perguntei, e engenhos de guerra? Ele falou, era a praga de lá. Tinha demais isso lá, naquele tempo. Você não sabia disso, não? Sabia? Eu sabia. Tá sabendo? Não, agora eu já tinha lido alguma coisa a respeito. Mas na ocasião que essa menina, ela tinha 2, 3 anos, falava isso. Ela tinha um terror de aviões. Perguntava por quê? Porque assim, o avião joga bomba na gente e ficam uns metaizinhos no chão. Olha aí, como é que a criança vai saber disso? E assim por diante, é uma série. Bom, esse é um caso chamado não resolvido. Eu não consegui encontrar a personalidade anterior. Ultimamente eu fui informado assim, en passant, por um italiano romano cuja profissão dele era mergulhar nas águas do mar Adriático para tirar aquelas ânforas, aqueles objetos que afundaram nos navios, né? E ficaram todos incrustados com conchazinhas incrustadas. Eu contei esse caso para ele ficou louquíssimo. Ele disse, perto de Roma, deu o nome da cidade e eu não guardei. Tem uma estátua de uma garota que foi vítima de uma bomba que explodiu na guerra. Assim, bomba jogada, vítima dessas bombas jogadas no tempo da guerra. Eu não sei se é ela, eu ainda quero um dia ir lá para ver, né? Bom, esse é um caso aberto, um caso não resolvido. Agora, o caso resolvido é aquele que se conhece a personalidade anterior, inclusive a família, né? Isso eu tenho bastante casos assim. Hernani, eu acho que tudo que nós comentamos aqui, as suas respostas, tudo isso deu para dar uma ideia a respeito da reencarnação, principalmente sob o ponto de vista científico. Eu gostaria que você fizesse alguns comentários finais, inclusive dissesse alguma coisa para as pessoas interessadas em aprofundar o estudo. Você recomendaria a alguém que gostasse de se aprofundar? Bom, eu recomendaria a leitura dos livros que tratam especificamente de reencarnação e que existem por aí em grande quantidade. Para aqueles que vieram das religiões judaico-cristãs, o catolicismo e o protestantismo, eu recomendo um livro que li recentemente, muito interessante, e que trata dessas questões à luz da Bíblia também, à luz da ciência e da Bíblia também. Que são justamente as tradições judaico-cristãs que formaram a base do catolicismo e do protestantismo de agora, né, que nós temos aí. É muito curioso, chama Reencarnação. Parece-me que é à luz da Bíblia e da ciência. O autor, o nome dele você conhece, lembra do nome? É José Reis. Não? José Reis, eu não me lembro. José Reis, Belo Horizonte. José Reis, não sei o quê. Eu vou instruir a Rita para que ela fique atenta com esse livro quando forem procurar, para ela mostrar. Muito bom. Outro livro que eu recomendaria, mas que infelizmente não está assim em edição, já está esgotado, 20 casos sugestivos de reencarnação, do professor Ian Stevenson, em português. Agora, em inglês, tem os livros do Stevenson, esses têm que ser pedidos para a editora da Universidade de Virgínia. E esse último dele, a editora é Prager, lá em Londres. Londres e também nos Estados Unidos. Você tem o sítio deles, não tem? Né? Eles podem ser encontrados também na internet, né? Fazendo a pesquisa pelo nome Ian Stevenson, caindo no site do Ian Stevenson, é fácil de encontrar. Inclusive, esses livros são vendidos nas livrarias virtuais. E tem também do professor Banerjee. Existe muito livro em português do Banerjee. Em São Paulo, nas livrarias, é fácil de encontrar. O professor Remendranath Banerjee. E tem um livro também, Reencarnação no Brasil, né, da editora O Clarim também, que é de autoria do Dr. Hernani aí. Reencarnação no Brasil. Eu estou usando as palavras dele para fazer, como se diz, o meu, como é que chama, meu comercial, né?
Nós gostaríamos de ouvir a sua palavra final a respeito do assunto reencarnação. Bom, reencarnação hoje já não é mais um artigo de fé, não é um dogma mais, como diziam antigamente. Reencarnação hoje é a lei da natureza, é uma lei da natureza, a lei biológica mais importante. Nós morremos, mas tornamos a nascer, e assim sucessivamente, nascendo, morrendo, nós vamos evoluindo, vamos progredindo. Um dia nós não precisaremos mais nascer de novo. Nós teremos atingido então um estágio espiritual que nos dará a alforria do círculo das reencarnações sucessivas, o samsara, como dizem os hindus e os budistas. O nosso objetivo não é viver, não, é libertar-nos do ciclo das reencarnações sucessivas, porque enquanto estivermos vivendo, nós estaremos sofrendo. Isso é uma lei que foi descoberta por Siddhartha Gautama, o Buda. É a Arya Satyani, é a primeira lei da Arya Satyani, as 4 grandes verdades. Viver a vida e o sofrimento andam sempre juntos. Se nós quisermos nos libertar do sofrimento, teremos que libertar-nos da necessidade de viver, não da vida, porque se nós suicidarmos, voltaremos a nascer de novo. Nós temos que nos libertar da necessidade de nascer de novo. Isso nós só conseguiremos no dia que nós zerarmos o nosso karma. Então é muito importante estudar essas questões da reencarnação e os fatos correlatos. E eu recomendo a doutrina espírita, os livros de Kardec, como o melhor remédio ou melhor receituário para nós podermos tomar aquele remédio que vai impedir da necessidade, ou melhor, vai fazer com que nós percamos a necessidade de nascer. Nós então vamos nos libertar desse ciclo das reencarnações sucessivas. Passaremos por um plano de espírito mais puro, ou espírito puro, e continuaremos assim mesmo a evoluir, porque a evolução não tem fim. Enfim, todo o nosso universo é infinito em todas as direções, em todas as dimensões, e nós continuaremos infinitamente vivendo numa outra vida, não nessa.